Olá, olá pessoal, boa noite! Aqui Rafael Esquiavo do Mater Online, hoje sexta-feira, feriado, dia 1º de maio. Vamos falar hoje aqui nessa live de um tema que também as pessoas têm sempre me mandado mensagem, me perguntando. Então, para isso, eu resolvi fazer uma live só para falar sobre isso, já que todos os dias alguém manda uma mensagem para mim, direct e vários outros lugares. Então, vamos lá, e eu vou conversar com vocês hoje um pouquinho, né? O que você, né? Caso você faça a sua inscrição no curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade do Mater Online, o que você vai aprender nesse curso, tá? Então eu vou estar falando sobre isso um pouquinho, porque às vezes durante o dia as pessoas vêm e começam a perguntar, olha, qual é a grade? O que se aprende nesse curso? O que tem nesse curso? Né? E aí eu sempre tenho que falar para a pessoa, olha, vou digitar aqui, procura ali e tal. Então eu resolvi fazer uma live, já que é uma dúvida frequente, já que é uma pergunta frequente, né? Então para estar dando uma aula, respondendo qual é a grade, né, que vocês vão aprender aí nesse curso, quem tiver interesse aí depois de fazer a inscrição, tá bom? Deixa eu dar aqui boa noite para Flávia, para Lúbia, para Rosângela, Isabela, Alana. Bem-vindos todos vocês, pessoal. Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira para todos vocês. Acredito que vocês estão me vendo e ouvindo bem. Tô vendo alguns corações aí subindo, todo cheio de amor aí. Então isso significa, né? Eu tô entendendo que vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Antes de eu começar, então, a falar sobre isso aqui com vocês, eu já quero aproveitar esse momento para te convidar a fazer a sua inscrição na nossa Semana de Psicologia Perinatal. Essa é uma semana que vai acontecer dos dias 11 ao dia 15 de maio, tá bom? Então já tá chegando, sem ser na semana que vem a outra, já tá aí, tá? E nessa semana vocês vão ter 3 aulas comigo, gratuitas, tá? De aproximadamente 30 minutos cada uma, onde em cada aula eu vou falar algo muito específico, muito importante sobre a psicologia perinatal, tá? Na primeira aula eu vou te mostrar a grande oportunidade que nós temos com a psicologia perinatal. Na segunda aula eu vou mostrar o passo a passo, né, do que é preciso para ser uma psicóloga perinatal. E na terceira aula eu vou te mostrar, né, a respeito desses passos, como você vai colocar eles em prática, tá bom? Então não deixe de fazer a sua inscrição, é gratuito e é online esse evento. Além de que também, né, depois na segunda-feira tem abertura de inscrição aí do curso. Então você que tá afim, né, de fazer a compra, a sua matrícula no curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, a data é dia 18, tá bom? Então se prepare que dia 18 eu vou abrir inscrições para uma nova turma. A última turma a gente montou foi no mês de fevereiro, foram mais de 50 alunos, foi uma turma ótima, tá bom? Eu espero que agora no mês de maio a gente faça ainda uma abertura maravilhosa com várias pessoas novas aí que começaram a seguir o Mater Online, pessoas que já estão acompanhando o Mater Online há um bom tempo, né? E estão só aguardando o momento aí para a abertura das inscrições para estar realizando e fazer parte aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou começar agora aqui falando um pouquinho para vocês, né? Já falei para vocês fazerem a inscrição, já falei para vocês, da mobilização. Semana que vem nós temos a nossa mobilização nacional pela saúde mental materna, tá? Não posso deixar de te convidar. Amanhã, 5 horas da tarde, nós faremos uma live, eu e todas as psicólogas palestrantes desse evento, às 5 horas da tarde no YouTube, do nosso canal da saúde mental materna, tá bom? Semana que vem inteirinha, do dia 4 até o dia 8 de maio, todos os dias, nós teremos palestras e mesas redondas acontecendo de segunda a sexta-feira, sempre às 3 horas da tarde e às 20 horas, tá bom? É um evento para toda a população, não é só para psicólogos, não é só para profissionais da saúde, é para toda a população. Crianças, pais, mães, avós, tios, tias, vizinhos, profissionais da saúde, todo mundo, tá bom? Todo mundo convidado para participar, então, dessa mobilização nacional pela saúde mental materna. Se você quiser seguir o nosso Instagram da mobilização, é
Saúde Mental Materna. E se você quiser ver toda a programação, o cronograma, os palestrantes, os horários, o canal do YouTube em que vai rolar tudo isso, você pode entrar no nosso site, que é saudementalmaterna.com, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha só. Esse curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade, tá? Quando eu criei ele, eu criei de uma forma que o conhecimento pudesse ser passado para vocês de forma gradual. E o que significa gradual? Significa que sempre a gente tem um conhecimento prévio para que a gente possa formar novas conexões e poder ter um novo tipo de conhecimento, né? É assim, geralmente, que é ensinado na graduação, inclusive, né? Antes mesmo, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente sempre vai aprendendo algo antes para que a gente possa aprender um algo depois, certo? Então, eu me baseei nessa mesma estrutura. Conforme eu tive anos e anos, né, de experiências aí com essa área, pude trabalhar com tudo, né, gestação, parto, pós-parto, desenvolvimento infantil, práticas educativas parentais, teoria do apego, né, tive a oportunidade de ter todo esse tipo de conhecimento que não é o que a maioria dos psicólogos, inclusive que oferecem cursos, tem, né, muitas vezes eles focam em uma coisa só, em uma área só, são mega especialistas em uma, né, publicam muito sobre uma coisa só, e o meu foi esse geralzão, consegui ter toda essa visão, né, que é raro, que graças a Deus o universo me deu de presente, eu pude ter toda essa informação, né, em formas de publicação e etc, em cima disso. Então, olha só, sabendo disso, eu criei um método onde eu ensino gradualmente, né, o passo a passo do que você precisa para ser um psicólogo, uma psicóloga perinatal, tá? Isso significa, então, que esse curso ele é dividido em módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, até o módulo 15. E que eles devem ser seguidos à risca um após o outro. Por exemplo, se você começa o curso e você já vai lá para o módulo 3 ou módulo 4, você vai ter muita coisa faltando aí, conhecimento faltando. E aí você não vai conseguir entender muito bem, vai ficar cheio de dúvidas, vai começar a fazer um monte de perguntas, né? E aí eu vou ter que ficar falando para você, olha, a resposta está nos módulos anteriores. Ou seja, ele foi criado de forma com que você tenha que realmente fazer o módulo 1 primeiro, para depois ir para o módulo 2, depois o módulo 3, até chegar no último módulo, tá? Então ele é gradual nesse sentido, porque é um método mais fácil de você aprender também. Já que não é presencial, é online, eu teria que pensar também, né, qual é essa forma para vocês, tá? Tá fazendo barulho aí, né, o meu microfone, recebi aqui a informação. Vou tentar falar menos com a mão aqui, vamos ver o que eu faço aqui. Deixa eu mexer aqui nele, ó, pronto, acho que agora vai melhorar para vocês, tá bom? Se ficar ruim de novo, vocês falam aí, por favor. Tá, então olha só, ele foi feito de forma a ser gradual, tá? E isso, então, facilita o aprendizado de vocês. Então, vocês vão para uma etapa seguinte só depois de ter aprendido a primeira etapa, certo? Outra coisa que eu gostaria de falar sobre o meu curso, eu tô aqui com a colinha para eu não me esquecer de nada, tá? É que esse é um curso que ele foi, além de planejado, né, nesse sentido de ser gradual, primeiro um conhecimento para depois o outro, ele não é feito, então, de forma aleatória, você aprende qualquer coisa em qualquer momento, né? Não é feito dessa forma. E o bom também de ser online é que eu pude conversar com os melhores professores do país em perinatalidade e parentalidade também, né? E convidar eles para darem aula no nosso curso. Então, quando você tem um curso presencial, você acaba ficando limitado ali com a geografia, né? Fica muito caro, às vezes você tá num estado e contratar um professor de um outro estado, aí você tem que pagar avião para esse professor, estadia para esse professor e mais o salário daquele professor. Então acaba saindo muito caro muitas vezes. O que num EAD é muito mais fácil, porque a pessoa ela tá lá na casa dela, ela não precisa nem sair da casa
casa dela para ministrar a aula, né, e tal. E com isso eu consegui chamar só professores de ponta, né? Então, esse é um curso que não é ministrado só por mim, existem outros professores. E todos esses professores, eles têm no mínimo mestrado, tá bom? Eles têm mestrado e doutorado na área em que eles dão aula, tá? Então, a área de pesquisa deles, de publicação deles, é na área em que eles dão aula, tá certo? Então é importante eu deixar isso claro para vocês também, né? Que existe ainda essa possibilidade de, em um único curso, você ter aí os melhores professores do Brasil, aqueles que estão publicando, né, artigos, livros a respeito do tema, eles são professores aqui nesse curso. Então, deixou nesse curso ainda melhor, tá? Não assim querendo, né, exaltar muito, mas já exaltando. Se você pegar os cursos, né, de formação que existem pelo país, e não tô falando só de perinatal, tô falando de qualquer curso de formação que existem aí no país, vocês vão perceber que muitas vezes ele é ministrado por um único professor. Às vezes aparece um segundo ou um terceiro professor e geralmente eles também não têm mestrado ou doutorado, às vezes são especialistas, né? Ou às vezes nem especialização tem numa dada área, mas eu fiz questão de nesse curso ser só professores realmente de ponta, de qualidade, com no mínimo mestrado ou doutorado, ou seja, isso não é uma exigência, né? Para um curso de formação, mas eu fiz questão de fazer isso para poder entregar o melhor produto para vocês, tá? O melhor curso de formação em psicologia perinatal e da parentalidade do país. E tenho lá minhas dúvidas se não é do mundo. Ai, meu Deus, como eu sou convencida. Né? Eu acredito que sim, que é do mundo, sim, porque pelo que eu tenho visto aí, eu tenho vários alunos de várias partes do planeta, inclusive, eu tenho aluno da França, aluno da América Latina, aluno de Portugal, aluno dos países africanos que falam português, então é muita gente aí aprendendo aqui com o Mater Online, né? Escolhendo o Mater Online para aprender, para se tornar um psicólogo perinatal, tá? Então, deixa eu ver o que mais que aqui, já falei dos professores. Sobre a grade, né, desse curso, é 250 horas, tá bom? 250 horas com 18 meses para a conclusão. Mas você pode concluir o seu curso antes de 18 meses. Você tem acesso livre a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada ao curso por 18 meses. As aulas já estão todas gravadas, então você escolhe o melhor dia, horário, para você poder assistir as aulas. Mas você tem 18 meses para concluir todas essas 250 horas, que elas são distribuídas entre aula, né, videoaulas, na realidade, que já estão gravadas, tá? Leitura dos textos complementares, então tem leitura de livros, leituras de artigos científicos que você tem que fazer, tá? A participação sua também nos nossos encontros ao vivo, nós temos 2 encontros por mês de 1 hora, tá certo? Nesses encontros. Então, tudo isso somado dá essa carga horária de 250 horas, tá? E mais a entrega do trabalho final, que é dissertação lá de pequenos textos de 1 página. Você faz 4 textinhos de 1 página para a gente publicar no nosso blog, tá? E aí você conclui o curso dessa forma. Então, a Janaína que tá falando, Rafa, qual a carga horária do curso de formação? 250 horas, Janaína, isso mesmo. A Cúria Vieira tá falando aí, isso mesmo. Então, é 250 horas, tá? Incluindo as videoaulas, mais os nossos encontros ao vivo, mais a leitura do material, tá? Então, não aconselho que você só assista as videoaulas, não aconselho. Aconselho fortemente que você leia também cada um dos materiais. E é muito legal que a maioria do pessoal, eles salvam, eles leem, eles comentam, né? Fazem perguntas a respeito dos textos. Então, isso é muito importante, né? Dentro de um ensino à distância aí. E de um ensino relacional, onde existe a relação do professor, que não parte só do professor, mas que parte do aluno para o professor também, né? Aí a gente não fica numa coisa só diretiva do professor para o aluno, mas a gente consegue trabalhar na forma relacional, que é do professor para o aluno e do aluno para o professor, tá bom? Porque é muito importante
essas trocas. Além da gente ter ali, né, uma comunidade no Telegram, diferente da comunidade que a gente tem lá, o Profissionais em Ação, que só eu falo, ninguém fala e tal. A gente tem uma comunidade específica só para os alunos desse curso, em que sim, lá vocês podem falar à vontade. E aí vira uma festa, né? Essa comunidade ali é maravilhosa, porque são pessoas de várias partes do planeta, né? Não é só do Brasil, é do mundo. E ali a gente troca uma série de informações muito ricas, muito importantes. Aquela mistura de profissionais, das mais variadas abordagens, dos campos de trabalho, gente que trabalha na clínica, gente que trabalha no hospital, gente que trabalha na unidade básica de saúde. Então é uma troca muito significativa e importante que rola lá, tá bom? Estudante de psicologia pode fazer ou tem que ser graduação? Olha, eu não entendi a pergunta ao certo, né? Que estudante de psicologia é estudante de graduação, então eu não consegui entender, mas eu vou responder então baseado na primeira, tá? Estudante de psicologia pode fazer esse curso apenas se estiver acima do 8º termo, né? Geralmente são 5 anos o curso de psicologia, vai do 1º ao 10º termo. Então, quem tá no 8º termo, significa que vai concluir, né, o curso em 18 meses, né? Porque aí vai do 8º, vai para o 9º, e do 9º vai para o 10º e termina. Então, dessa forma, a pessoa que é estudante de psicologia, primeiro tem que terminar o curso para depois pegar o certificado, mesmo que termine antes, tá? Porque o curso, apesar de ser 18 meses, tem pessoas que realizam ele em 6 meses, em 7 meses, em 10 meses. E aí, entregando tudo, provando que fez o curso completo, a pessoa recebe o certificado. Mas no caso do estudante de graduação, aí só depois que ele realmente apresenta lá, que concluiu o curso, tá bom? Mas a partir do 8º, antes do 8º não pode, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O que você vai aprender então nesse curso? Eu vou falar um pouquinho para você de cada um dos módulos que nós temos. Dentro de cada módulo existem várias aulas, tá? Então, cada módulo tem de 2 a 3 horas mais ou menos, tá? Então, dependendo dos módulos tem mais, dependendo dos módulos tem menos, mas é mais ou menos isso. Então, e as aulas, elas não são consecutivas, né? No sentido de, olha, você entrou no módulo 1, tem uma única aula de 3 horas. Não é assim. São várias aulas, tá? Algumas de 10 minutos, outras de 15 minutos, outras de 20 minutos, outras até de 30 minutos, tá? Mas que aí você vai decidir quantas você vai assistir naquele dia, naquela hora. Às vezes você só consegue assistir uma aula de 10 minutos. Você vai lá e assiste aquela aula de 10 minutos, no outro dia você assiste a outra né? E por aí vai, né? Então você se programa aí como você vai fazer o seu curso, né? Quantas horas você vai se dedicar por dia, por semana, por mês, para estar realizando aí o curso, tá bom? Então, são várias aulas que você vai encontrar dentro de cada módulo, tá bom? Então, o primeiro módulo, ele vai tratar sobre a psicologia da gravidez, tá? Então, ali você vai encontrar várias aulas. E essas aulas, elas vão te dar todo o embasamento teórico que você precisa para compreender o que é a psicologia da gravidez, tá? Então, o que são características comuns do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, né? Quais são as alterações emocionais mais comuns, mais presentes nesses trimestres de gestação? O papel do homem, né? Também a gente inclui o homem. A gente fala do luto por perda fetal também um pouquinho aí nesse módulo, né? Que pode ocorrer em qualquer uma das fases dos trimestres gestacionais. Nós falamos das mudanças todas que acontecem, física, psicológica, social, tá? Então, a gente vai trabalhar tudo, inclusive instinto materno, que é uma das aulas, né, mais polêmicas do curso, é essa. E ela tem que ser logo, né, nesse primeiro módulo, ela tem que ser já de cara nesse primeiro módulo, para a pessoa já entender, né, sobre instinto materno e para poder continuar seguindo com outro olhar diferenciado nos outros módulos, né? Então, é falado sobre isso, é falado sobre ambivalência, é falado sobre todas essas características, né, dos bebês imaginados, idealizados aí durante a gestação. Então, a gente trabalha ponto a ponto, várias aulas aí,
para que você possa sair falando, bom, agora eu sou um psicólogo que entende de gestação, agora eu sei como é que é a psicologia da gravidez, eu consigo agora compreender finalmente o que é que um psicólogo que trabalha com gestantes pode ou não fazer, tá? E aí depois nós temos o segundo módulo. O segundo módulo é chamado parto e nascimento. Então, nesse módulo, nós vamos trabalhar tudo a respeito de parto e nascimento. Vamos falar de parto normal, vamos falar de parto humanizado, vamos falar de cesarianas, vamos passar todas as informações que você precisa enquanto psicólogo perinatal para instruir adequadamente as suas clientes, tá? Porque senão fica muito baseado no senso comum, fica muito baseado na sua própria experiência, e aí você fica sem saber que existe um monte de direitos que não são cumpridos, termos como violência obstétrica, né? Por que a gente incentiva tanto o parto normal? O que o psicólogo tem a ver com isso? Por que o psicólogo, né? Isso não é só biológico, é psicológico também? Influencia no psicológico também um parto normal e um parto cesáreo, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar nesse módulo, ele é fantástico, né? É um módulo também onde as pessoas aprendem muito, porque falta muita informação sobre parto e nascimento. E nesse módulo, né, então muitas pessoas acabam percebendo o quanto que fez falta para eles, né, ter esse tipo de conhecimento para o próprio parto, né, para a própria história de gestação e tudo mais. E esse módulo as pessoas ficam super ansiosas para poder falar isso e ensinar isso para o máximo de gestantes que elas podem, sabe? Então é um momento muito ímpar dentro do curso, é esse módulo também, né? Você já passou, já descobriu muita coisa de gestação, aí você chega nesse, descobre de parto, você fica, meu Deus, eu quero mais, né? E aí tem gente que fica falando assim, nossa, eu não consigo desligar, e às vezes eu fico madrugada assistindo, porque eu não consigo uma aula, eu vou para outra e tal. Porque são conteúdos muito interessantes mesmo, né? São conteúdos para a vida pessoal também, não é um conteúdo só para profissão, é também para profissão muito, né? Porque você vai ter que orientar gestantes, uma série de coisas, mas também para a vida. Às vezes você ainda não engravidou, você vai querer engravidar de novo, ou qualquer coisa que o valha, né? Então é muito, muito 10 esse módulo aí, ajuda muito. Direitos do bebê, direitos da mulher, direitos do homem, então é fantástico. Depois que você fez esse módulo, aí a gente vai para o terceiro módulo, que é a atuação do psicólogo na cena de parto, tá? A atuação do psicólogo na cena de parto é ministrado para ensinar você como que você, psicólogo, se porta na cena de parto. O que você pode fazer na cena de parto? Psicólogo entra na cena de parto? Entra na cena de parto. Entra de qualquer jeito? Não entra de qualquer jeito. Nós temos aí limitações, instruções, técnicas, né? Tudo que a gente pode fazer ali, inclusive para não confundir psicólogo com doula, né? Psicólogo não é doula. E nesse módulo a gente vai explicar bonitinho aí a respeito, né, da atuação do psicólogo na cena do parto, tá? Então, sobre as teorias do parto, nascimento, a gente aprende no módulo anterior e depois a gente vai já para a atuação do psicólogo na cena de parto. Depois nós temos um outro módulo que é a psicologia do puerpério, é o quarto módulo. E aí a gente vai aprender tudo sobre puerpério também, os transtornos possíveis, né, as alterações emocionais possíveis do puerpério, a loucura que é esse puerpério, né? Como que é essa relação da mãe com o bebê, que agora é o bebê real, já não é mais o bebê idealizado, né? E dentro desse módulo a gente vai trabalhar também com a licença maternidade, como que a gente pode trabalhar dentro de uma organização, para quem é psicólogo organizacional ou pretende levar alguma proposta para alguma organização, algo assim, né? Ou até fazer na sua clínica, por que não, né? Abrir a sua clínica para mulheres trabalhadoras e tudo mais. Então, a gente tem tudo ensinando como que você vai fazer uma intervenção com as mulheres que vão se preparar para sair para a licença maternidade, como que faz um trabalho de volta, né? Quando ela volta da licença maternidade, também aqui nesse do módulo do puerpério, tá? Depois, nós temos um módulo que a gente vai trabalhar só sobre luto perinatal e medicina fetal, tá? Então, o módulo inteirinho, só trabalhando o luto. Por que eu coloquei o luto aqui? Porque, lembra, eu falei que é gradual.
um luto perinatal, ele não acontece só quando morre um bebê feto, mas ele pode ser um natimorto, ele pode nascer e morrer, ele pode nascer, ficar alguns dias vivos e morrer, tá certo? Então, por isso, vocês estão percebendo que tem toda uma lógica? Para você saber sobre parto, antes você precisa saber de gestação. Para você saber como atuar na sala de parto, antes você precisa entender sobre parto, né? Para você aprender de puerpério, você precisa ter visto antes o que é gestação, o que é parto, percebe? Então, é nesse sentido que eu tô dizendo para vocês que ele foi estruturado de forma lógica, né? Gradual, para que você possa aprender primeiro uma coisa, para depois aprender outra, tá certo? Para que tudo aquilo possa fazer sentido para você, para que você possa internalizar aquele conhecimento da melhor forma, da forma mais fácil, mais tranquila, para você poder ir atuando, inclusive, enquanto você vai absorvendo todos esses conhecimentos, tá? Então, luto perinatal, que significa realmente o luto que pode acontecer na gestação, no parto ou no pós-parto, tá? Dos pais enlutados, medicina fetal também. A gente vai falar um pouquinho de algumas anomalias, né, que podem acontecer aí no bebê. Depois a gente vai para genética e parentalidade. Sim, tem aula de genética nesse curso também, porque o psicólogo ele precisa conhecer de algumas síndromes, né? Como trabalhar em parceria com outros profissionais que vão estar fazendo, por exemplo, aí, né, um aconselhamento genético, né? Então a gente tem que aprender sobre isso também para poder entender e conversar com esses profissionais, caso a gente tenha, né, que atender casos aí nesse sentido de crianças sindrômicas, né, com algum tipo de anomalia, para a gente poder ter um olhar diferenciado aí nesse tipo de atendimento a essas mulheres, a esses pais. Depois nós temos um módulo só sobre desenvolvimento do bebê de 0 a 12 meses. Aí você vai aprender os marcos do desenvolvimento infantil, o que vocês podem esperar ou não de um bebê. Obrigada, Tayane. O que você pode esperar ou não de um bebê em cada mês, né? E como que você vai orientar esses pais sobre como eles vão estimular o desenvolvimento dessa criança. E também se justifica pelo fato que, vamos supor que você está atendendo uma mulher que teve depressão na gestação. E aí, ela continua com você no pós-parto porque ela precisa de acompanhamento. Ela estava com depressão na gestação, há uma probabilidade dela estar com depressão no pós-parto também, apesar da psicoterapia, apesar do medicamento, né? Então, tudo isso faz com que essa mulher, ela fique na psicoterapia. E aí, você vai aprender ao longo do curso também que se ela apresentou depressão tanto na gestação quanto no pós-parto ou nos dois, isso vai afetar a forma com que ela vai exercer a maternidade. E isso vai influenciar no desenvolvimento do bebê. Então, você precisa passar para essa mulher instruções sobre como ela pode estimular o desenvolvimento do bebê. Percebe? Que isso você vai promover vinculação, você vai promover para ela uma segurança, você vai promover para ela uma orientação que provavelmente ela não vai ter em outro espaço. E ali você, enquanto psicólogo, você vai poder dizer com segurança, né? O que é importante para ela, porque às vezes ela tá com medo, ela tá falando, ai, eu tive isso, tive aquilo, agora pode ser que meu bebê, né, não apresente tal e tal comportamento. Você vai fazer, não, para com isso. Estamos aqui para isso, vamos trabalhar, ó, com tais e tais comportamentos, estou te orientando, é isso que você vai fazer para estimular o desenvolvimento do seu bebê e tal. Você pode propor para ela trazer o bebê na sua clínica, vocês fazem ali a estimulação juntas, né? Você, mãe, bebê, e aí ela volta para casa sabendo o que fazer com aquele bebê, como estimular. Então essa aula ela é importantíssima, ela é muito importante, né? Desculpa. É como se fosse uma volta, inclusive, lembrar das aulas de psicologia do desenvolvimento, onde a gente lembra isso. E eu vou ensinar vocês também sobre alguns instrumentos que vocês podem aplicar para fazer uma avaliação do desenvolvimento da criança, do bebê, tá? E isso é um diferencial do Mater Online, tá? Essas aulas aqui, especificamente dessa forma que é ministrado sobre desenvolvimento do bebê, você não vai encontrar em nenhum outro curso, nem de especialização, nem de formação, nada de perinatal e parentalidade, tá bom? Você não vai encontrar, é só aqui no Mater Online, esse módulo que eu acho indispensável, importantíssimo para um psicólogo perinatal.
Tanto é que existia até diferença antigamente, né? Que ou era psicólogo do desenvolvimento ou era psicólogo perinatal, e eu não consigo fazer essa distinção. Não consigo, porque ter esses dois conhecimentos me tornou uma psicóloga perinatal mais do que diferenciada, sabe? Então, assim, eu acho que isso não pode faltar. Um psicólogo perinatal que não sabe desenvolvimento infantil, não sabe orientar uma mãe, não sabe fazer uma avaliação do desenvolvimento da criança para poder dizer para essa mãe o que ela precisa melhorar ali na relação dela com o bebê, na estimulação, ou poder escutar, às vezes que ela não tá tendo energia, né? E você, enquanto psicólogo, tentar resolver ali o problema para ver quem é que naquela casa vai poder ajudar, se é o pai, se é a avó, quem é uma babá, quem é que vai fazer esse papel de estimulação da criança, sabe? E você vai ter esse conhecimento, você vai passar essas orientações que eu acho indispensável. E aí, depois que você, né, aprendeu todas as técnicas de como avaliar o desenvolvimento do bebê, lembrou lá dos marcos do desenvolvimento infantil, a gente vai ter um módulo inteirinho sobre teoria do apego, a teoria da vinculação. O que são comportamentos de apego, como que acontece o apego, como que se desenvolve o apego, né? O que é apego seguro, o que é apego inseguro, como, né, trabalhar com isso. Então, é muito legal também, porque é a teoria da vinculação, né? É onde mostra como que a gente vai trabalhar aí com essa relação mãe-bebê, que às vezes, por conta de um transtorno mental, pode ter sido interrompido. Então, uma mulher, por exemplo, que tem depressão, ela provavelmente pode ter uma relação com o seu bebê, com um apego que a gente vai chamar de inseguro. No curso você vai aprender o que é isso. E aí, essa relação de apego inseguro pode influenciar na saúde mental e nas relações futuras daquele bebê, depois ao resto da vida dele. Então, olha só a importância. A gente sabendo isso e já intervindo logo lá no começo, a mãe sai bem, ela sai feliz, ela fica melhor com essa criança também vai ter uma oportunidade de ter uma saúde mental melhor, né, de não precisar ficar um adulto que depois vai precisar ficar por anos em terapia, etc, porque isso já vai conseguir, a gente já consegue corrigir desde, né, ali dos primeiros anos de vida. Então é fantástico também. Saber sobre teoria do apego é outro ponto importantíssimo que todo psicólogo perinatal precisa saber. E da parentalidade, precisa saber, tem que saber sobre teoria do apego, né? Não pode fazer um curso sem sair sabendo sobre a teoria do apego para propor aí intervenção, né, na relação mãe-bebê, pai-bebê. Depois, nós vamos para um outro módulo, módulo 9 agora, tá? Práticas educativas parentais, né? De pais de bebês. Esse módulo, gente, é onde eu vou ensinar sobre as práticas educativas parentais para vocês, né? Poderem trabalhar isso com os pais, porque os pais, principalmente as gestantes, elas ficam assim no terceiro trimestre. Será que eu serei uma boa mãe? Será que eu vou conseguir dar conta? Será que eu e meu marido, a gente vai conseguir se entrosar, né? Eu tenho tanto medo de eu falar uma coisa e ele falar outra, eu querer educar de um jeito, ele querer educar do outro. Então, você precisa ter esse conhecimento que também não é passado em nenhum outro curso por aí, não. É só aqui. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que você encontra só aqui, né? Aliás, você tem encontra em outros lugares, mas separado. Você compra um curso, depois você compra outro, depois você compra outro, depois você compra outro. Não, aqui você compra um curso e ganha tudo isso, sem precisar ficar pulando, depois comprando outros cursos complementares. Você já tem tudo em um único curso, tá? Então, aqui você vai saber o que é considerado práticas parentais positivas, o que é práticas parentais negativas, né? Como que você vai orientar, como que você pode corrigir, como que você pode identificar se o que aquela mulher tá falando, aquele homem tá falando é uma prática parental negativa ou positiva, né? E as formas de fazer a orientação também. Então é fantástico. Além disso, nesse módulo também eu te ensino sobre um instrumento que nós temos que avalia práticas, né, de estimulação e de cuidados, né, de mães de bebês. Né? Então, justamente para essa fase perinatal mesmo, de mães de bebês. Então, eu vou estar te falando também sobre esse instrumento. Então, você, olha, já vai ter um instrumento lá no pós-parto, aí depois você vai ter instrumentos de avaliação do desenvolvimento do bebê, aí você vai também saber instrumentos para práticas parentais. Então, assim, além, né, de você ter o conhecimento, dominar a técnica, a teoria, você também ainda vai ter informações sobre os instrumentos que você vai poder aplicar para poder estar identificando aí de forma mais objetiva, inclusive, né, cada um desses pontos.
Depois, nós temos um módulo só sobre como os pais podem desenvolver a disciplina positiva, né? A disciplina positiva, ela tá ganhando bastante espaço agora na nossa sociedade, né? Tá se falando muito de como desenvolver a disciplina positiva nos filhos, né? Como você cuidar bem, né? Em vez de falar coisas X ou Y, como que você vai ser mais assertivo falando isso ou aquilo outro. Então, você, enquanto psicólogo perinatal, ter esse conhecimento ajuda muito, facilita muito, porque você vai conseguir instruir da melhor forma aqueles pais que estão pedindo aí pelo seu aconselhamento, pela sua orientação, tá? Então, esse módulo também é muito bom. O módulo 11, a prática do psicólogo perinatal e da parentalidade. Olha só, esse aqui é um dos mais esperados, mas ele é só lá 11, tá? Às vezes a pessoa, ela quer comprar o curso e acha que esse módulo é o primeiro, mas eu não tenho como deixar ele em primeiro, porque olha quanta coisa você precisa aprender antes para você poder ir para a prática. Como que eu vou te ensinar a prática antes de você saber toda a teoria, de você ter todo o conhecimento? Não tem como, tá? Então, eu já deixo bem claro aqui para vocês, a gente tem um módulo inteirinho sobre a prática do psicólogo perinatal. A gente vai ensinar pré-natal psicológico, a gente vai ensinar como que trabalha com grupos, a gente vai ensinar como que trabalha no individual, tá certo? Então, assim, na clínica, no serviço público de saúde. Tem instrumento aqui também, né? É um instrumento chamado Caderno de Investigação Psicológica para Gestantes, que você vai fazer triagem com gestantes. O que você vai investigar no primeiro trimestre? O que você vai investigar no segundo? O que você vai investigar no terceiro? Então, tem tudo isso. É um módulo dos mais esperados, mas você só vai estar pronto, né? Aqui. Só depois de passado 10 módulos, porque aí você já vai ter absorvido toda a teoria, né? Você já vai ser uma nova pessoa. Então, quando você for ouvir sobre a prática, você já não é mais o mesmo. Você é uma outra pessoa e é uma pessoa com muito mais conhecimento. E isso não significa que ao longo desse período de formação você não possa ir atendendo. Pelo contrário, você vai poder ir atendendo. Então, só de você ter feito o módulo 1, você já vai ter uma noção muito grande sobre psicologia da gravidez que já vai permitir que você faça atendimento a gestantes, tá? E à medida que você vai avançando nos próximos módulos, vai te permitindo também ir trabalhando agora com mulheres no parto. Agora é permitido também você trabalhar com mulheres no pós-parto, tá certo? Então, à medida que você vai avançando os módulos, vai te permitindo também ir abrindo os horizontes nos seus atendimentos. Mas o fato é que a prática mesmo, tintim por tintim, com um grupo individual, no público, no privado, você vai aprender nesse módulo 11 aqui, tá bom? E então, assim, eu aconselho que você tente devorar o mais rápido possível tudo para que você logo chegue nesse módulo aqui, que é o módulo fantástico, né? Que é o que tá todo mundo, quando compra o curso, quer chegar nesse módulo aqui, principalmente, né? Porque fala exatamente da nossa prática. Depois, aí eu fui colocando, né, outros módulos também importantes, né, e que são, assim, um plus a mais, né, para você enquanto psicólogo perinatal. Então, tem o módulo que a gente vai falar sobre técnicas para trabalhar com a depressão pós-parto, né, então você vai aprender quais são as melhores técnicas aí, para ser utilizada com mulheres que apresentam depressão pós-parto. Nós vamos ter um módulo só sobre o que é psiquismo fetal. Olha só, a gente vai aprender sobre o psiquismo fetal, sim, olha que legal, né? A gente já tem várias pesquisas que mostram que fetos apresentam vida psíquica, e isso independente da abordagem com a qual você trabalha, tá certo? Então, a gente tem pesquisas na comportamental, na cognitivo-comportamental, na psicanálise, na gestalt, então pesquisa que, né, para todos os lados aí, comprovando que existe sim vida psíquica no feto, e a gente vai ter um módulo todinho, é lindo esse módulo, né? Eu sou encantada por ele, né? Que a gente fala muita coisa desse psiquismo fetal, do que acontece na vida fetal, que depois vai refletir lá na vida do sujeito, na infância e às vezes até na vida adulta, tá? Então é maravilhoso.
Depois a gente vai aprender, olha só esse módulo, como divulgar meu trabalho como psicólogo perinatal. Então vai ser um módulo todinho ensinando tintim por tintim como você vai conseguir se divulgar aí, né, enquanto psicólogo perinatal. Que lugar que você vai, onde você não vai, como que você se divulga nas redes, como não se divulga, né? O que que pode, o que que o CRP deixa, o que que o CRP não deixa. Então um módulo todinho te ensinando, né, a você se divulgar enquanto psicólogo perinatal aí. Então você não vai ser só um psicólogo perinatal perdido, tipo, e agora o que que eu faço? Não, tem um módulo aqui que te ensina o que que você faz agora para poder atrair os seus clientes para sua clínica, né, para o lugar que você quiser começar a fazer esses atendimentos. E o último módulo, né, que é o módulo 15, chamado Estudo Baseado em Evidências, tá? Então esse é o módulo onde inclusive eu vou ensinar vocês a como você pode montar um projeto, né? Porque às vezes você quer desenvolver um trabalho no hospital e você não tem noção de como que você monta um projeto. Às vezes você quer mandar para o prefeito da sua cidade, para um vereador da sua cidade, um projeto para ele usar como um projeto de lei, né, alguma coisa assim. Então tem um módulo todinho que eu explico para vocês bonitinho como que se monta, como que se faz um projeto de pesquisa, inclusive, para quem quer fazer pesquisa nessa área. Então eu ensino bonitinho para vocês também. Então, que muita gente depois que termina, né, quer oferecer esse serviço para uma organização, para algum hospital, às vezes até para o serviço público de saúde. Então, nada como você saber como montar isso também, tá? Então, eu julgo que esses são pontos importantíssimos, tá, gente? Para formação. Lembrando que tem muita coisa aí enfiada no meio. Tem planejamento familiar, tem adoção, tem várias, tem para tentantes, tá? Só não são módulos, mas as aulas elas vão existir aí dentro do curso, tá? E fora que eu tenho que dizer para você que eu sou meia obsessiva no sentido de fazer que esse curso seja realmente o melhor do planeta. E aí, o que que eu faço? Eu acabo colocando mais módulos, né? Então, quem comprou, quem fez a sua matrícula na primeira turma, teve 8 módulos só, tá? Então, as pessoas que fizeram a matrícula na primeira turma do Mater Online receberam 8 módulos. A segunda turma, 10 módulos. A outra turma, 12 módulos. E agora as últimas turmas têm recebido 15 módulos. Mas já deixo aí um spoiler que vem mais módulos aí pela frente. Só não vou dizer quais são agora, mas vem mais módulos aí pra frente para deixar ele ainda mais completo, tá bom? Então é isso, pessoal. É um curso muito rico, sim, é verdade, Shirley. A Naná tá falando que amou, muito completo, show. Perfeito, gente. Olha, eu simplesmente, assim, eu sou suspeita para falar, claro que sou suspeita, mas eu adoro, eu deixei o curso, assim, maravilhoso, do jeito que eu sempre quis, assim, que eu sempre sonhei poder oferecer esse curso. A Eva, Rafa, cheguei atrasada, só peguei a partir do módulo live 9. A live vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Tô encerrando a live agora, tá? E vou deixar salva. Aí é só assistir, as próximas 24 horas vai ficar disponível. E depois, mais pra frente, eu vou deixar disponível no YouTube também, tá bom? Aí ele vai ficar no YouTube, mas eu só não sei a data, mas ele vai ficar ali, tipo, que pra sempre, né? Quando eu subir, a partir do dia que eu subir, ele fica ali pra sempre, tá bom? Mas pra quem chegou agora, perdeu, então dá tempo de assistir nas próximas 24 horas aqui no Instagram, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado em vocês ainda maior vontade, maior interesse por se tornar aí um psicólogo, uma psicóloga perinatal, tá bom? Um ótimo fim de semana pra todo mundo! E aí eu encontro com vocês agora na segunda-feira, ok? Beijo pra todo mundo! Tchau, tchau!